Olá, eu sou o professor Felipe Aron e hoje vou te explicar sobre a União Soviética de Stalin em 5 atos. Este vídeo é uma continuação direta daquele outro, Revolução Russa. Não é obrigatório assistir aquele outro vídeo primeiro, mas você tem que ter uma noção básica de Revolução Russa para entender algumas coisinhas, ok? Eu vou tentar ao máximo te ajudar colocando legendas explicativas aqui embaixo e, bom, qualquer dúvida, pergunta aí nos comentários. Então, se você não é inscrito, já deixa o meu recado, se inscreve aí no meu canal, que tem vídeo novo toda semana. E agora vamos lá, o ato número 1, Stalin se consolida no poder. Com a morte do líder da Revolução Russa, Lenin, iniciou-se uma disputa pelos rumos da Revolução. Um grupo liderado por Trotsky defendia uma industrialização acelerada e uma revolução permanente, isto é, que a revolução se tornasse mundial, porque eles acreditavam que o comunismo só funcionaria se ele fosse no mundo inteiro. Se ele ficasse restrito à União Soviética, alguma hora a União Soviética ficaria isolada e deixaria de existir. Esse grupo sofreu a oposição de vários líderes bolcheviques, isto é, líderes da revolução, que defendiam um processo um pouco mais devagar, moderado, que primeiro a revolução se consolidasse lá na União Soviética, que o socialismo se consolidasse por lá, que eles conseguissem trazer o bem-estar à população do país, para só então pensar em exportar o modelo para outros países. Porque eles acreditavam que as ideias do Trotsky exigiriam muitos sacrifícios do povo. Stalin se aliou ao segundo grupo. Embora ele não fosse intelectual e eloquente como Trotsky, ele era um cara prático, bem articulador, além de ser muito ambicioso e ser bastante sangue frio. Lenin já tinha notado essas características e em seu testamento recomendou ao partido que afastasse o Stalin dos cargos de liderança, embora reconhecendo a sua enorme capacidade de trabalho. Stalin era verdadeiramente incansável. No entanto, quem realmente foi afastado em 1925 foi Trotsky. E ao longo dos 2 anos seguintes, Stalin se consolidou como o grande líder do partido e depois do próprio país, da União Soviética. Quais eram seus métodos? Bom, basicamente ele se aliou aos antigos bolcheviques contra o arrogante Trotsky e sua trupe, banindo-os do país, e posteriormente se uniu aos seguidores que ele próprio havia ganhado quando se tornou forte contra os antigos bolcheviques, banindo-os do país também. Uma combinação de instinto de sobrevivência, sede de poder, um pouquinho de paranoia se mostraram uma combinação bem eficiente. Bom, agora que o Stalin já se tornou líder, vamos descobrir aí o que ele fez no governo. O ato número 2, a coletivização das terras. O mais irônico é que uma vez no poder, Stalin focou justamente numa industrialização rápida. Seu plano era acabar com a nova política econômica implementada pelo Lenin, coletivizar as terras no campo e usar o lucro da exportação agrícola para financiar a industrialização e a urbanização da União Soviética. O maior obstáculo que ele encontrou, no entanto, foram os chamados kulaks, forma bem grosseira e pejorativa de se referir aos fazendeiros e, de maneira arbitrária, todo proprietário de terras no campo que tinha trabalhadores assalariados. É óbvio que esses caras não queriam doar as suas terras para o Estado, lógico. E quando os agentes do governo e depois até do exército foram até eles para tomar as suas terras, esses caras não deixaram barato. Mataram o gado, queimaram plantação, promoveram revoltas. Stalin, então, declarou guerra a essa gente. Ele começou a organizar deportações em massa para a Sibéria ou para o Cazaquistão, onde muitas vezes essa gente era deixada no meio do nada, em terras improdutivas ali à própria sorte. Ou ainda iam parar em grandes fazendas de trabalhos forçados, os chamados gulags. Tudo isso levou a milhões, a incontáveis mortes. E há vários relatos terríveis que chegaram até mesmo ao canibalismo. A linguagem de Stalin e dos agentes stalinistas nessa época em documentos dizia coisas como: é preciso transformar o país a qualquer custo. Porque eles acreditavam
que o indivíduo não tem importância, que dar atenção a isso é perder tempo com uma preocupação burguesa, que o que realmente importa é o coletivo e as consequências futuras, os fins e não os meios. Isso porque o marxismo acredita que a marcha da história é inevitável, do feudalismo ao capitalismo e do capitalismo ao comunismo, mesmo que isso exija sacrifícios. Principalmente porque eles acreditam que a luta de classes é uma guerra, e a guerra exige que você adote alguns métodos espúrios em nome da sua própria sobrevivência. Com esse pensamento foi que Stalin encontrou a Ucrânia dos anos 30, uma nação dentro da União Soviética que tinha uma grande prosperidade agrícola. Claro, haviam muitos kulaks, e eles não estavam interessados em doar a sua produção, a sua riqueza, para alimentar o resto do país, ou ainda para financiar os planos do Estado em troca de nada. Bom, o resultado da coletivização forçada, mesclado com colheitas forçadas, e o confisco dessas colheitas para manter a exportação agrícola da União Soviética, resultou em nada menos do que 3,5 milhões de mortos em um curto período de tempo na Ucrânia, o chamado Holodomor, ou a Grande Fome Ucraniana. Historiadores até hoje especulam se Stalin teria deixado isso acontecer de propósito, com o simples intuito de dar uma lição nos ucranianos e moldar o seu caráter dentro do ideal comunista. Bom, mas vamos agora até o ato número 3. A industrialização soviética. Bem, depois de tanta tragédia no campo, quais será que foram os resultados disso na cidade, na indústria? Stalin criou uma coisa chamada Gosplan para planificar a economia. Não tem essa de o mercado. É o Estado que define o que é que vai ser produzido e o que é a prioridade. Isso é uma economia planificada. E o que ficou definido é que eles teriam planos quinquenais. O primeiro plano quinquenal, de 1928 até 32, iria focar na indústria pesada, em siderurgia, em energia elétrica. A ideia é que ele fosse a base de todas as outras indústrias. Seria a infraestrutura, digamos assim. Então, para motivar os trabalhadores, os caras usaram uma nomenclatura de guerras. Então, as fábricas eram os fronts, as metas eram as batalhas, e as jornadas de trabalho eram muito pesadas. Aqueles que fossem preguiçosos ou que fossem rebeldes seriam tratados como traidores no tempo de guerra. Isso é, eles seriam executados ou presos. Com tudo isso, o plano foi um sucesso. Ele realmente motivou as pessoas a trabalharem duro. Os caras, inclusive, fizeram muito mais do que a meta inicial. A produção de aço, de carvão e depois de petróleo da União Soviética foi crescendo assim grandes patamares, rapidamente. E aí, com esse resultado, Stalin ficou feliz e premiou a União Soviética com um segundo plano quinquenal. Conforme as pessoas perceberam que a sua mobilização e seus sacrifícios não seriam temporários, mas permanentes, e que vencer a meta apenas levaria a uma nova meta, nunca mais eles conseguiram repetir o sucesso inicial. Interrompidos apenas pela Segunda Guerra Mundial, os planos quinquenais continuaram a acontecer na União Soviética até 1991. Aos poucos eles foram dando importância para os bens de consumo, mas eles nunca conseguiram repetir o sucesso do primeiro plano quinquenal. Inclusive, com o tempo, surgiu no país uma palavra chamada Toukati, que consistia em diminuir a meta para adaptar aos resultados e falar que eles sempre conseguem atingir a meta e que o país está crescendo normalmente. Bom, mas agora vamos até o ato número 4, a educação soviética. A educação sempre foi uma preocupação central dos soviéticos, porque os marxistas acreditam que a luta de classes também é uma batalha ideológica. Eles acreditam que os opressores, seja lá se for a burguesia, os nobres, os imperialistas, a Rede Globo, vão querer incutir a sua ideologia aos oprimidos.
que seriam os trabalhadores, os camponeses, os pobres em geral, de modo que os oprimidos comecem a achar natural, normal, a opressão que eles sofrem, e que eles concordem e até colaborem com ela. Assim, os marxistas acreditam que é necessário utilizar a escola como forma de vacinar os jovens contra isso, ensinando-lhes o que os comunistas acham que é a verdade. Que no caso da União Soviética era uma educação voltada para o coletivismo, com o passar do tempo também para o patriotismo, o culto ao governo, ao Estado, ao Stalin e aos autores comunistas que eram aceitos pelo governo, como por exemplo Marx, Engels, Lenin. De um modo geral, a primeira preocupação dos comunistas foi garantir uma educação estatal para todos e uma alfabetização massiva. Os stalinistas, baseados no exemplo do próprio Stalin, que teve uma vida dura, que era um cara muito prático, valorizavam o trabalho duro. Então autores pedagógicos como Pistrak ou Makarenko defendiam e até dirigiram escolas onde os alunos trabalhavam, tinham hortas, faziam até algum tipo de produção, ou seja, fundiam o teórico com o prático. O resultado disso foram escolas bem rígidas, que não aceitavam opiniões divergentes, mas que eram eficientes, disciplinadas, perfeitas para formar pessoas para as fazendas coletivizadas, para as fábricas dos planos quinquenais, ou ainda para o exército soviético. Quem não se adequasse era perseguido ou entrava nas listas aí dos expurgos ou era mandado para os gulags. Como resultado, o desenvolvimento do país foi real e contínuo. Mas o custo humano e o clima do medo e de tensão fomentados pelo totalitarismo foram o preço a se pagar. Isso agora nos leva ao último ato: Stalin e a Guerra Fria. Apesar de manter um forte comércio com os outros países, a União Soviética era bem isolada diplomaticamente. Ela não participou da Liga das Nações, ela não participava do jogo de alianças que havia na Europa dos anos 20 e 30. A verdade é que até a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética via todos os países como o inimigo em potencial. Afinal, ela ajudava partidos comunistas no mundo todo, cujo objetivo era justamente derrubar o governo de cada um desses países. Porém, após 1933, com a chegada do nazismo ao poder na Alemanha, Stalin teve que mudar a sua política externa. Ele percebeu que seria um futuro alvo da Alemanha nazista. Então ele tinha que ter uma política um pouco mais amigável. Então ele começou a defender frentes populares. Ou seja, ele apoiaria governos de esquerda, mesmo que não fossem comunistas. Ele não só queria resgatar a União Soviética desse isolamento, para ela não ficar em apuros em uma futura invasão da Alemanha nazista, mas também queria diminuir a repressão que os partidos comunistas estavam sofrendo nos anos 30, que foram anos de radicalismo. Além disso, ele pretendia barrar a expansão de regimes fascistas pelo mundo, que ele via como os maiores perigos à própria União Soviética. E depois da Segunda Guerra Mundial, Stalin continuou a apoiar essas frentes populares, porque agora o seu foco era a barganha nas negociações da paz depois da Segunda Guerra. E logo em seguida era o caso da Revolução Chinesa e depois a Coreia, até a morte de Stalin em 1953. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido aí o que foi o totalitarismo soviético de Stalin. Se você gostou desse vídeo, assistiu até aqui, deixe o seu like e se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui, meus amigos, e falou!